Olá pessoal, vamos utilizar uma simulação aqui para nós entendermos a primeira lei de Ohm. A lei de Ohm que relaciona a tensão elétrica, a corrente elétrica com a resistência elétrica. Que nós vimos no estudo que tensão e corrente elétrica são diretamente proporcionais. Isso quer dizer o quê? Se eu aumento uma, a outra também aumenta. Então, para nós entendermos, a gente tem aqui um circuito onde nós temos o fio condutor, nós temos aqui essa figura representando o resistor, e aqui nós temos o gerador, né? Uma bateria, uma pilha, tomada. Vocês têm que reparar aqui, seguinte, aqui no resistor, esses pontinhos pretos, eles representam a resistência elétrica. Então a gente tem que estar prestando atenção nele. Então o que acontece? A gente sabe que como a tensão e a corrente são diretamente proporcionais, se eu aumento a tensão elétrica, a corrente elétrica também aumenta. Então nesse primeiro momento aqui eu vou deixar fixo a resistência elétrica em 10 ohms, a tensão elétrica está em 0,1 volts, está passando uma corrente elétrica de 10 miliamperes. Então a gente vai aqui aumentando a tensão elétrica bem devagarzinho, a gente vê o que acontece com a corrente elétrica. Bem simples, não tem dificuldades. Preste atenção aqui na tensão, aqui representada pela letra V, e a corrente pela letra I. Então vamos aumentar aqui a tensão. Aqui eu estou com uma tensão elétrica de 2 volts, né? E vocês viram como a resistência é baixa, nesse caso aqui, nós chegamos a uma corrente elétrica de 200 mA, certo? Vocês viram que a quantidade de pontinhos pretos no resistor não aumentou. Isso quer dizer que a resistência é constante. Agora o que eu vou fazer? Eu vou manter a tensão elétrica em 2 volts e vou aumentar a resistência elétrica. A gente vai ver o que acontece com a resistência elétrica. Diminui bastante, né? Vocês podem ver aqui que a quantidade de pontinhos pretos ele aumenta. Então o que acontece? Se eu aumento a resistência elétrica, a corrente cai. Por quê? Qual é a função do resistor? O resistor, a função dele é transformar energia elétrica em energia térmica, pelo efeito Joule. Então é isso que acontece. Se eu aumento a resistência, a corrente elétrica diminui bastante. Isso eu mantendo a tensão elétrica constante em 2 volts. Eu vou voltar aqui para o ponto original aqui. Então aqui no caso aqui, o que nós temos? Nós temos como se fossem 3 pilhas, né? 3 pilhas de 1,5 volts, que dá 4,5 volts. A resistência está em 500 ohms. Se eu diminuo e a corrente elétrica está em 9 milivolts, se eu diminuo a voltagem, a corrente elétrica vai cair mais ainda. 2 pilhas, 6 volts. Uma pilha já um pouco gasta. Nós vimos que a corrente elétrica diminui bastante. Só para a gente extrapolar um pouco aqui, vou aumentar a tensão com tudo aqui, ó. Mas como a resistência está alta, a corrente elétrica cresceu, mas ficou em níveis que a gente consegue perceber. Se eu diminuo a resistência elétrica, a corrente elétrica sobe bastante, certo? Então vamos lá. Então isso aqui, só para vocês entenderem, né, funciona a primeira lei de Ohm. Aqui o resistor com bastante dificuldade para a corrente passar, uma tensão elétrica de 4,5 volts ou 3 pilhas e uma corrente elétrica de 9 miliamperes. Agora vamos analisar nessa simulação a segunda lei de Ohm. Nós vimos na primeira lei de Ohm que a tensão elétrica é diretamente proporcional à corrente. A gente viu se a gente aumenta a tensão, aumenta a corrente, e que a resistência está ali. Se a resistência elétrica for grande, a corrente elétrica tem mais dificuldade de
de circular pelos fios condutores. Aqui na segunda lei de Ohm, a gente tem que a resistência elétrica ela está relacionada com as dimensões do fio condutor. Que dimensões são essas? O comprimento do fio condutor, né, o comprimento representado pela letra L, e com a área da seção frontal desse fio condutor, seção reta ou seção transversal. Então, o que diz a segunda lei de Ohm? A resistência elétrica ela é diretamente proporcional ao comprimento do fio condutor. Isso quer dizer o quê? Se eu aumento o comprimento, a resistência elétrica aumenta. E que é inversamente proporcional à área da seção transversal aqui, da seção reta desse fio, que é justamente o oposto do comprimento. Se eu aumento a área, eu diminuo a resistência elétrica no fio condutor. Isso é interessante de perceber no nosso dia a dia, quando a gente vê algumas ligações residenciais. Então, se você tiver a oportunidade de ver um fio para você ligar os aparelhos eletrônicos, lâmpadas, geladeira e outros, a gente vai ver que a espessura desse fio ela é menor do que a espessura do fio onde está ligada a central elétrica. Ok? Por quê? Porque como a voltagem é maior, a corrente elétrica vai ser maior. O fio das instalações normais é o fio 10. A gente chega lá e dá tantos metros de fio 10. Já para a instalação da central elétrica, a gente coloca o fio 6. Lembrando que a bitola do fio, quanto menor o valor, mais grosso é o fio. E nós temos aqui uma propriedade chamada resistividade. Essa propriedade vai nos dizer que fio oferece mais resistência ou menos resistência à passagem da corrente elétrica. Okay? Lembrando, a gente não pode esquecer que a resistência elétrica ela também depende da temperatura. Tá? Então aqui nesses exemplos que eu estou dando, a gente está considerando que a temperatura do ambiente é constante, um valor que não vai influenciar muito na questão da resistência elétrica. Então a gente pode perceber aqui que nesse instante nós temos um fio de 10 centímetros e uma área transversal do fio de 7,5 centímetros quadrados. Lembra, né? Comprimento no SI é em metros e área no SI é metros quadrados, mas aqui a gente está trabalhando com centímetros. A unidade de resistividade é Ohm vezes metro. Aqui também está trabalhando com Ohm centímetro. Então vamos analisar. Como eu falei para vocês, se eu aumento o comprimento, eu aumento a resistência elétrica. Então, nesse caso aqui, como nós temos esses valores que eu indiquei para vocês, e aqui em cima tem o valor da resistência elétrica. Você perceber, a resistência elétrica nesses valores aqui, ela é de 0,667 ohms. Então vamos mexer primeiro com o comprimento do fio. A gente vai aumentar o comprimento do fio, a gente vai perceber o valor da resistência elétrica. Vamos manter constantes a resistividade, também manter constante a área desse fio. Então, se eu aumento o comprimento, dobrei o comprimento aqui. Ó. Antes era 10 centímetros e agora passou para 20 centímetros. E a resistência subiu para 1,33 ohms. Correto? Deixa eu voltar aqui para os valores iniciais. Beleza? Agora vamos trabalhar com a área. O que eu disse para vocês? Que a área, a resistência elétrica é inversamente proporcional à área. Isso quer dizer o que? Se eu aumento a área, se eu pego um fio mais grosso, a resistência elétrica diminui. A resistência à passagem da corrente elétrica diminui. Então vamos verificar isso. Aumentando aqui o valor da área, o que a gente percebe com o valor da resistência? Okay? Eu passei de 10 centímetros quadrados para 15 centímetros quadrados. A resistência elétrica caiu 0,333 ohms. Novamente, vou voltar para os valores iniciais. Beleza? E vou fazer o inverso agora. Vou diminuir o comprimento e vamos ver o que acontece com a resistência elétrica. Diminuindo o comprimento. Ó, o comprimento do fio ficou bem pequenininho. Aqui, apenas 0,10 centímetros. E a resistência elétrica caiu para 0,007 ohms.
a área agora. Vou diminuir a área. O que vai acontecer com a resistência elétrica? Ela vai aumentar. Preste atenção. Está aqui. Diminui a área para 2,25 centímetros quadrados e a resistência elétrica aumentou para 2,22 ohms. Agora o que eu vou fazer? Vou aumentar o comprimento, tá? Aqui nós temos a simulação, mostra que a resistência aumentou muito, por quê? Porque além de eu diminuir a área, eu peguei um fio mais comprido. A resistência elétrica subiu para 4,44 ohms, correto? Agora eu vou diminuir mais a área ainda. Olha, a gente nem consegue ver mais o R, mas também olha a espessura que o fio ficou. Vamos aumentar um pouquinho essa espessura para a gente ter uma ideia. Certo? Vamos trabalhar agora com a resistividade. O que é resistividade? A resistividade é uma propriedade dos materiais. Se o valor da resistividade for grande, a resistência elétrica do fio condutor também é alta. Então vamos fazer de conta que esse 0,50 ohm por centímetro seja o alumínio. Então você não faz uma instalação residencial com fio de alumínio. Por quê? Porque não é condutor? É. Mas não é o condutor, não é o condutor ideal para fazer a instalação. Ele vai aquecer muito, pode romper, causar um curto-circuito. Então, na maioria dos casos, né, quer dizer, nas instalações residenciais, o fio utilizado é o cobre. Então isso aqui quer dizer, né, o cobre, ele tem uma resistividade menor do que o alumínio. Menor que o alumínio. Como é menor, a resistência elétrica também é menor. Se eu pego o ouro, que é um dos melhores condutores, a resistividade do ouro é bem menor ainda. Então eu peguei o que? Alumínio, cobre e ouro. Lógico que os valores não são esses, é só para exemplificar para vocês. Certo? Agora vamos lembrar aqui das lâmpadas incandescentes, que tem aquele filamento lá dentro. Aquele material é tungstênio. Então ele oferece muita resistência à passagem da corrente elétrica. Isso quer dizer que a resistividade dele, ó, é alta. Você vê que aumentei aqui os valores, resistência aumentou, resistividade cresceu, resistência cresceu também. Então, a segunda lei de Ohm, ela exemplifica isso, ok? Ela está relacionada com as dimensões do fio condutor. Quanto mais comprido, maior resistência. Se você diminuir o comprimento, a resistência diminui. Área. Se eu aumento a área, eu diminuo a resistência. Se eu diminuo a área, eu aumento a resistência. Ok? Espero que vocês tenham entendido